Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Usuela Conversa sobre Cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês que estão aí acompanhando nosso programa cultural aqui nesta terça-feira à noite, dia 11 de maio de 2021. Começando, como sempre, com temas polêmicos aqui da cultura, das artes. E antes da gente começar, antes de eu dar uma boa noite para os nossos companheiros aqui do nosso programa, lembrar aí para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV, não deixe de se inscrever também nos nossos canais aí complementares. Sim, o Usuela tem um canal agora só dele, aí no YouTube. Você pode já se preparar, nós estamos preparando vídeos especiais, além dos programas, né, toda semana, vídeos especiais sobre temas de arte, cultura, né, aos poucos aí nós vamos falando para vocês, né, conforme for sendo conforme a gente for estreando esses novos vídeos, né, e nós estamos aí com uma reformulação da imprensa do Partido da Causa Operária, temos várias inovações aí que a gente vai avisando vocês. Outra coisa, seja membro da Causa Operária TV, contribua com a gente, você pode se tornar membro assinante do canal, né, contribuindo de R$ 7,99 por mês até R$ 199 por mês. Então, são várias maneiras de contribuir, várias maneiras de fortalecer o nosso canal revolucionário e independente. E não deixe também de compartilhar o nosso link, compartilhar o nosso programa aí com seus amigos, né, para aumentar nosso número de visualizações. E, por fim, nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube, no nosso canal da Causa Operária TV, mas também no Periscope, no nosso canal aí do Twitter, no Facebook, ao vivo, na página da Causa Operária TV. Então, se você estiver assistindo a gente pelo Facebook ou pelo Twitter, pelo Periscope, e você puder mudar aí para o YouTube, eu convido você a mudar, né, para a gente melhor, a qualidade também da transmissão é melhor, então se você puder mudar, mude, se não, pode assistir por aí também, que você não vai perder nenhum lance do programa. E eu estou aqui hoje, nessa terça-feira, com o companheiro Kaká. Muito boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, e também boa noite para o companheiro Antônio Vicente, que está aqui com a gente. Boa noite. Oi, Henrique, boa noite, Kaká, boa noite, companheiros. É isso aí. Bom, hoje tema polêmico aqui, que a gente gosta bastante, né? Apropriação cultural. Aqui no partido o pessoal adora discutir essas coisas do identitarismo, porque o pessoal gosta de uma polêmica, gosta de um debate, então vira e mexe, também como nosso programa é cultural, vira e mexe aparece esse tema de uma maneira ou de outra, né? Antes da gente entrar no tema da apropriação cultural, eu queria anunciar duas coisas aqui, né, fazer propaganda aqui. Primeiro do Jornal Causa Operária, Jornal Causa Operária impresso, dessa semana, número 1060. E nós temos aqui, né, no nosso caderno de cultura, o terceiro caderno cultural do jornal, né, aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O tema aqui, ó, o velho ataque reacionário ao modernismo renovado pelo identitarismo. Por falar no identitarismo, aqui está ele no Jornal Causa Operária. E esse tema, né, nós abordamos no Usuela da semana passada, inclusive, né? E aqui, para os que gostam de música, também tem um especial dos 40 anos do Bob Marley, aqui está. Bob Marley e o movimento de 68 na Jamaica, aqui está, né? Nós temos também um podcast Música de Classe sobre esse tema do Bob Marley, né? Muito interessante também. Tudo isso você encontra no nosso diário, no nosso jornal Causa Operária, no nosso caderno de cultura. Além de textos históricos também, a escravidão no Brasil e as raízes da opressão do negro, né? E também aqui uma coluna do companheiro Rafael Dantas, um partido se faz com homens e livros. Tudo isso no nosso caderno de cultura do jornal Causa Operária. Por falar em modernismo, hoje no quarto caderno, eu narrei aí a primeira parte do nosso caderno sobre o Victor Brecheret, né? Aqui está.
o grande escultor do modernismo brasileiro, o estandarte, né, o estandarte de guerra do modernismo, né? A gente vai fazer provavelmente em 2 ou 3 partes, né, o quarto caderno, do Vitor Brecheret, né, e eu convido você a ouvir a primeira parte hoje, no podcast Quarto Caderno. Foi sobre esse que foi o maior escultor do modernismo e talvez, né, eu não sei, mas é muito provável também o maior escultor aí da história do Brasil. Bom, já que eu levantei aqui o tema do modernismo atacado pelo identitarismo agora, e eu me lembro aqui, né, já jogando para vocês, eu me lembrei de uma coisa interessante, porque o Victor Brecheret, ele foi atacado recentemente pelos identitários, por conta das obras dele, né, em particular lá o, o monumento às bandeiras, né, lá do Parque Ibirapuera, e o ataque identitário era mais ou menos assim, né, que a história do Brasil, isso daí é uma apologia à escravidão, aquela coisa toda. E eu aproveito aqui, então, esses temas todos, né, que estão todos ligados, para levantar uma questão que foi colocada aí numa matéria da Folha de São Paulo, de anteontem, dia 9 de maio, sobre o seriado que passou no início do ano, que está na Netflix, né, mas que estreou no início do ano, chamado Cidade Invisível, né? E esse seriado aí, ele traz elementos do folclore brasileiro, né, das lendas tradicionais aí do Brasil, e adapta essas lendas a uma história urbana, passada no Rio de Janeiro. E aí, na matéria da Folha de São Paulo, se levanta ali todo um debate de que esse tipo de coisa seria uma apropriação cultural, porque finalmente estão usando aí o folclore brasileiro, e aí aí logicamente que começam a aparecer várias coisas, né? Aí eles entrevistam uma pessoa que é indígena para falar que o uso do folclore pode ofender a cultura indígena, e por aí vai, né? Aí começa a aparecer todo tipo de debate. Em outras matérias eu vi também que eles criticam o fato de que o curupira não pegaram um indígena para fazer o curupira, e assim a imaginação dos identitários vai longe, né? Bom, abri o debate aqui só com as primeiras informações, e eu vou passar para o Kaká para organizar aqui o debate, para que ele faça os primeiros comentários também sobre essas questões. Bem, esses temas escatológicos aí da esquerda são muito proveitosos de falar aqui nesse programa, porque é esclarecedor, né? Pegar a coisa pela loucura dos outros, né? E passar por todos esses raciocínios esdrúxulos que eles têm. Mas esse negócio de apropriação cultural é um dos vários cavalos de batalha aí da esquerda identitária que ela tem levantado aí, né? Para tentar mais encher o saco dos outros. A gente já falou aqui de outras pautas deles, né? Com relação a esses problemas culturais e tal. E esse da apropriação cultural entra junto aí no hall de argumentos absurdos e malucos, né? Esse é um dos mais malucos, inclusive, né? E mais canalhas também, pelo ângulo comercial que a gente vai tratar, né? Mas a questão toda, né? A gente vai ver aqui hoje que tem todo uma profundidade, assim, que mostra que não só a apropriação cultural ela não é essa coisa que a esquerda coloca, como ela é uma coisa assim importante para o desenvolvimento da cultura.
Agora sim, voltou? Não. Estamos de volta? Acho que sim, agora estamos de volta. Espero eu. Bom, alguma coisa aconteceu aqui, alguém caiu, mas acho que a gente está de volta agora. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo aí, desse um retorno para ver se eles estão me ouvindo e se estão me vendo também, né? Agora sim, vamos lá. Bom, companheiros, é o seguinte, trazendo aqui um pouco do debate sobre o identitarismo, bom, agora sim. Vicente, se você já me ouve, podemos passar para você, então, para você falar suas primeiras considerações aí sobre o tema. Agora Oi, sim. agora sim? Agora sim. Acho que o Kaká voltou também, né? Na hora o Kaká ficou Parou quieto. tudo. O que a gente faz, né? Bem, queridos, é o seguinte, dá um alô pro Juca, faz tempo que eu não vejo o Juca, agora não estou vendo também, mas vi que ele está aí, dando uma força. Então, essa história do identitarismo, assim, sabe, vamos pegar dois aspectos, tá bom? Porque quando uma coisa cola, né, porque ou ela é uma mentira total, né, ou ela tem alguma coisa de verdade, assim, que dá para você buscar ali, né? É, é, um discurso, uma fala, né? Assim, ela não para em pé sozinha, né? Sempre tem um dono daquela fala, alguém que diz eu, né? Que fala, chega e fala, olha, eu penso isso, eu acho aquilo lá. E evidentemente, assim, pensa bem, né? Pensa bem, uma pessoa assim que vive numa determinada comunidade, que tem uma experiência de vida ali, nasceu ali, viveu ali. É claro que ela tem uma autoridade sobre alguém que nunca passou por ali, né? Então, um índio, ele sabe falar das coisas do índio, não necessariamente, né? Mas ele ganha uma autoridade ali, né? Um negro, quando fala, por exemplo, o programa Ação, né? Aí da causa operária, o Juliano e a Isadora que fazem, não somos eu e o Henrique, né? Então, isso é importante de você prestar atenção, né? Não se trata de não prestar atenção nisso. O problema é que esse argumento ele tende à loucura, né? Quando ele é levado às últimas consequências, e parece que ele é sempre levado assim, né? Quando ele surge, ele sempre surge para encobrir alguma coisa e, 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 e vamos ver o que ele vem encobrir. Eu acho que a coisa mais sólida que ele encobre é uma questão financeira, né? Eu não me lembro agora as referências, assim, as datas, nem que artigo era, mas foi uma reportagem que saiu, se eu não me engano, no Le Monde Diplomatique, o Brasil, né? Aquele que é feito aqui no Brasil, que é publicado em português. Eu me lembro que havia um problema assim de uma apropriação cultural. Se eu não me engano, era um fotógrafo, um artista plástico branco que tinha se apropriado, né, de algumas imagens, né, que um fotógrafo, um artista fotógrafo negro, né, tinha feito. E aí ele estava ganhando um dinheiro ali na galeria, etc., né? E aí ele tomou um processo, né, do artista que estava sendo citado, porque ele queria uma participação nos lucros, era algo meio assim, né? Ele merece uma participação nos lucros. Isso é uma coisa para ser discutida, não é verdade, né? Quando você começa a ver a questão da obra de arte, se torna uma discussão meio estranha. Vejam, até que o gordo e o magro, né? Ele não é uma imitação lá do Sancho Panza e do Dom Quixote, né? Lá também é um gordo e magro, né? Quem é cinéfilo, né? Fica o tempo inteiro ligado no cinema, sabe o quanto um filme repete outro filme, né? Até nessas cenas clássicas, né? Vamos num filme mais vagabundo. Aquele filme Anaconda, né? Que é aquele lá daquela cobra gigante e tal, que é feito com uns atores assim, bastante ruins. Ele é todo em cima de um filme, se não me engano, da Universal. Aquele é um Monstro da Lagoa Negra. Até as mesmas cenas, a cena no navio, a hora que o capitão fica doente, é igualzinho, né? Aquela cena famosa lá do Jack Nicholson, do Iluminado, do Kubrick, quando ele arrebenta a porta do banheiro, né? Que a esposa, a Shelley Duvall, ela está presa no banheiro, ele arrebenta com o machado. Aquilo é tirado de um filme, se não me engano, chama Carruagem Fantasma. É um filme em que o marido faz a mesma coisa, né? Ele arromba, se não me engano, o banheiro com o machado. Tirou a cena de lá. E é aquela cena do o filho de Chuck, que curte esse tipo de filme,
Tem uma cena lá que o Chuck, ele arrebenta a Tiffany, né, a boneca assassina, o filho, né, também, o Glenn ou Glenda, né, que também é uma citação do Ed Wood, ó, quanta coisa tá ali no filme, né? Aquela cena que o Chuck arrebenta a porta, tirado do Iluminado, que é tirado do filme preto e branco lá, né? Das carruagens fantasmas e tal. Então, você nunca vai encontrar uma obra de arte genuína, ela sempre vai conseguir alguma coisa. Então, como é que fica isso, né? Você vai inviabilizar a arte se você levar esse pensamento adiante, né? Ele é um pensamento totalmente maluco. Para ver essa questão de grana e tal, né? É o que sempre está no fundo dessas questões. Se não houvesse esse problema de direito autoral, etc., eu duvido que esse debate chegaria onde ele chega. Teve uma polêmica aí, quem acompanha o quadrinho, de uma personagem que chama o Boldinho, que é um cebolinha, né, que fuma uns baseados. Então, claro, o cabelo dele, eles colocaram uma folha de maconha. E aí a equipe do Maurício de Souza processou o cara, ameaçou processar, e nem era uma coisa de circulação, circulava Instagram, Facebook. E aí o cara tirou, ele falou, como é que eu vou peitar, né, o Maurício de Souza, né? Porque a gente tem que ver que o Maurício de Souza, ele não faz quadrinho, né? Ele vende massa de tomate, né? Aquelas personagens lá, eles são todos propaganda lá, para vender massa de tomate, vender maçã, né? É um monopólio dessas pequenas coisas, né? E aí, como é que fica essa história, né? O próprio Maurício de Souza, todas as personagens dele são apropriadas, né? A Mônica, ela é a Luluzinha, pode ver que até o vestido vermelho é igual. Então, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, quem conhece quadrinhos sabe disso, né? O Piteco, ele é inspirado no Brucutu. Ele paga direito autoral para esses caras? Será que ele vai achar legal pagar direito autoral aí para essa moçada? Parece que o astronauta é em cima do Buck Rogers. Eu acho que a única personagem que ele tem, que não foi baseada numa personagem dos sindicatos americanos, né, foi o Horácio, né, o dinossauro lá. Então você vê, né, que é estranho isso, né, que essa história de no limite, e isso se torna totalmente inconsistente, né? Você vai fazer o quê? Imagina se o cara vai fazer o Saci, né? Ele pega e fala assim, não. Tem uma pessoa que não tem uma perna, porque veja o limite que a gente está chegando, né? Porque senão você está assim, isso eu posso falar de boa, eu manco, ninguém vai me encher o saco do que eu estou falando, porque eu sei o que é ser deficiente. O que o cara vai falar, né? Vai falar, não, tá indo de encontro aos pernetas, porque aí você já entra, é claro que a gente está tendo um caso com isso, a gente está ironizando, mas o nível de argumento é tão maluco que chega ali. Antes, a gente estava preparando o programa, né? Estava conversando sobre a questão do Curupira, né? Indígenas, assim, não sei qual indígena, né? O Henrique comentou, ele pode até falar mais sobre o assunto. A pessoa reclamava do Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Então, como é que vai ficar toda a literatura indianista brasileira? Você vai jogar na lata do lixo aquilo? Tem coisa boa ali, né? Gonçalves Dias tem poemas bonitos, o próprio Guarani do Alencar é um romance bem construído, né? Isso é importante para a nossa formação cultural, né? Qual a apropriação do índio que não é aculturada se ela for feita dentro desse mundo, né? Que é o mundo da história em quadrinhos, o mundo da literatura, o mundo da música, por exemplo. A gente discute muito na música brasileira a influência negra, que é assim, explícita, mas na indígena há essa influência. Eu acho que deve haver artistas que se influenciam, mas eu conheço uma só, que é a Marlui Miranda, né? Que também a gente faz influência indígena, né? O indígena são várias tribos, né? Então isso é um nome que ele assim ele mascara um pouco o fenômeno, né? Fica parecendo que é uma grande tribo, mas não é. São muitas, mais de 200, 300, né? E não sei se chega a 300, mas eu lembro que era 200 e pouco. Então, se seja alguma coisa, fica, né? Como é que você vai trabalhar, né? Essa questão, né? Quando ela faz essa apropriação cultural. Eu me lembro de um disco, não é disco, né? Um álbum, CD, enfim, uma gravação, que chama Olho d'Água, em que ela fez assim com o Gilberto Gismonti, o Zeca Assunção tocando baixo acústico,
um piano, isso é um instrumento indígena, né? Não tem um instrumento indígena lá. Então, do que a gente está falando, afinal de contas, né? Esse assunto interessa, para quem que ele interessa, né? Ele interessa para quem? Para quem vai processar alguém para cobrar uma figura que você usou, né? É gozado o seguinte, né? A arte, assim, de um modo geral, ela é toda baseada nisso, né? Por mais que você fala, não, inspiração, etc, ela é toda baseada em influência, né? A inspiração é um jeito de você, uma desculpa, assim, um conceito bem burguês, né? Justamente aí eu posso estar me arriscando um pouco, mas ele concorda com essa história, né, da apropriação, justamente para você um direito autoral aí, né? Sabe, é muito estranho tudo isso, né? Você não vai poder fazer metáfora. Eu ouvi uma coisa assim, há programas assim na mídia alternativa que são escancaradamente identitários, né? Que vão por essa linha assim. Aí o argumento fica totalmente maluco, fica uma coisa bem esquisita. E eu vi uma vez uma figura lá, né? Uma figura da mídia progressista, achando ruim quando você faz uma metáfora, tipo, aquele cara é um cachorro, você tem que defender o direito dos animais. Não é assim que você defende o direito do animal, não é? Quer dizer, não pode chamar de cachorro, não vai chamar ninguém mais de burro. Você não pode mais falar, né? É uma sociedade assim, emudecida, né? Isso é ridículo, né? E isso é o seguinte, sabe o que isso esconde, na verdade? Esconde um idiota que não tem o que falar. No fundo é isso, não é? Pega esse pessoal que vem com essas ideias identitárias, com essas ideias assim de reserva de mercado para determinadas comunidades, aperta a pessoa para ela falar daquela própria comunidade que ela está defendendo. Você vê que ela se embanana todo. Que ela vai citar, por exemplo, seriado da Netflix, né, igual a gente está comentando aqui agora, que, calma lá, né, tem diferença melhor, né, para você falar da sua cultura. Olha que coisa filtrada, né, Netflix, autor brasileiro que faz a Era do Gelo, que já perdeu contato com a cultura brasileira há muito tempo, né? Por que a gente não discute isso, né? Vamos discutir uma coisa, o Brasil, se eu não me engano, ele só tem um desenho animado longa-metragem, tirando aquele lá do Maurício de Souza, que é um que chama, acho que Piconzé, que é a história de um cangaceiro, está no YouTube, né? Vamos perguntar por que a gente só tem isso, né? Por que não existe uma indústria do desenho animado, nossa, vive engasgada, a gente nunca consegue, né? Eu lembro de ensaios que houve alguns, né? Eu lembro que uma menina chamava Anabel, que ela vivia em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, na virada do século, e era ali o Edgar Allan Poe. É uma ideia legal, não é? Faz uma ponte interessante, também sumiu, né? Passava na Cartoon Network. Some, né? Essas coisas, elas vão desaparecendo, elas nem vindo. Então é isso aí, tô passando a bola, Henrique. Não, eu queria aproveitar para colocar mais um elemento na discussão. Quer dizer, não é nem mais um elemento, da continuidade aqui o que vocês levantaram. Antes, só dar uma boa noite aqui para o Rob Silva, tá aqui com a gente, companheiro. Desta vez eu consigo, sou eu, o Juca Simonardi, a Natália Araújo, o Trotsky Carioca, o Tuizin Tosi, o Maicon Aparecido Damasceno Soares, o Rogério Venturinelli, a Carla Silva, companheira, Alfeu Rio, e aproveitar, tem um comentário aqui do Juca, né, que ele fala: cultura é um patrimônio da humanidade. Se for assim, não podemos usar os algarismos arábicos nem o alfabeto romano. Brancos não podem tocar instrumentos africanos e negros não podem tocar violino. Se esse negócio da apropriação cultural, nenhum dos atuais gêneros existentes estariam aqui, teria um purismo mundial. O choro é uma mistura de ritmos africanos e europeus, o jazz também. Eu tô lendo esse comentário porque o que eu ia comentar aqui é o seguinte, já explicando um pouco, inclusive, o nosso título de hoje, né? Essa ideia da apropriação cultural, de que você teria uma cultura que você, ou um grupo de pessoas, seria dono dela, né? Do ponto de vista cultural, é uma ideia totalmente absurda e ela não tem uma base na realidade, né? Porque a cultura, de modo geral, ela se dá justamente pelo intercâmbio, né? Pelas relações entre as pessoas, né? É impossível você pensar essa cultura aqui é só daquele determinado...
Mesmo porque, se ela fosse só daquele grupo determinado que vive isolado, ela nem seria conhecida, inclusive. Inclusive, ela provavelmente ela desapareceria, né? O fato de que nós conhecemos várias culturas aqui, de vários povos, significa que essas culturas elas se desenvolveram, elas se integraram e interagiram umas com as outras, né? Então, é uma ideia absurda esse negócio da apropriação cultural. O que tem de fundo nisso daí, na verdade, é um problema econômico. E isso daí, sim, a gente pode discutir. É uma apropriação econômica. A grande preocupação, né, é essa. E que os identitários, eles procuram encobrir essa disputa econômica com uma ideologia, né, que é a tal da apropriação cultural, né? E aí a gente vê coisas como, por exemplo, o pessoal falando assim, sei lá, por que o negro não, sei lá, por que o branco brasileiro pode ou não pode tocar samba, etc e tal, né? Logicamente que nós temos claro que o samba é um produto aí da cultura brasileira, né? Principalmente, né, a cultura africana que chegou no Brasil, né? Agora, até aí é uma cultura brasileira há muito tempo. O Brasil é isso aqui que a gente conhece, né? Todos os brasileiros, né, fazem samba, de alguma maneira nasceram com aquela cultura, né? Então, o que está por trás disso daí, né? E aí eu fico pensando um pouco também sobre sobre o próprio seriado do Netflix, né? Porque, por exemplo, fica na discussão de que o fato de que estão falando do folclore, isso daí poderia ofender os indígenas, etc e tal, mas ninguém fala, por exemplo, que, bom, é um empreendimento cultural gigante, é um empreendimento econômico muito grande. Pra vocês terem uma ideia, em 40 países do mundo, esse seriado esteve entre os mais assistidos, né? O seriado, ele é um empreendimento econômico, né? Usando o folclore brasileiro, né? Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente poderia fazer outras críticas lá. É um negócio que pega, por exemplo, carona na questão ambiental, que o imperialismo que é um cavalo de batalha do imperialismo, né? Isso daí, por exemplo, muito pouca gente disse. E na minha opinião, inclusive, que assisti o seriado, é que o que faz a coisa ser interessante é o uso do folclore brasileiro, que torna a coisa um pouco mais interessante. Mas de resto, nem tem muita coisa para você discutir ali. É uma história muito simples, assim, muito simplória, bem aquela história bem formulinha, né, de seriado do Netflix, ou para não dizer seriado de Netflix, seriado comum, porque tem até algumas coisas do Netflix que são interessantes. Então o pessoal fica levantando uma discussão que no fundo é econômica, né? Bom, e aí, né? Como que fica? A gente pode discutir, por exemplo, por que uma música, por exemplo, norte-americana, ela se implementa no Brasil, né, e procura sufocar as manifestações culturais brasileiras, nacionais. Isso daí não é um problema cultural, né? Lógico que a cultura está de fundo nisso daí, mas é um problema econômico, em primeiro lugar. A gente deveria se posicionar do ponto de vista econômico. Os identitários, eles fazem o contrário, eles encobrem a disputa econômica que há aí, né, e procuram colocar coisa assim, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro, e aí isso daí descamba, na verdade, para um controle, né, da arte. E aí, para encerrar e já passar para o Kaká, a ironia de tudo isso daí é que a própria ideologia identitária é uma ideologia importada, né? É uma ideologia que nasceu nas universidades imperialistas, né? Eu acho esse comentário que você fez é muito interessante mesmo, porque essa coisa toda da apropriação cultural e tal é um componente ideológico desses identitários de esquerda, né?
fato é que isso é fato, né? Que esse é uma ideologia aí. Primeiramente, né, a gente já falou disso aqui no Zoela, mas o identitarismo ele é uma ideologia que tem uma origem principalmente na extrema-direita. Né? O identitarismo, ele por exemplo, na França, tem um coletivo de jovens de extrema-direita que se chama Juventude Identitária, ou Frente Identitária, alguma coisa assim. E na Europa, essa é uma ideologia que tem uma conotação de direita. Então, meio que a esquerda se apropriou ideologicamente da extrema-direita para adquirir aí essa corrente de pensamento, né? E aqui no Brasil, por exemplo, não poderíamos ter identitários, né? Porque o identitarismo, como você colocou, é uma ideologia importada dos países imperialistas, em especial dos países europeus. Né? Seria, assim, uma ideologia branca. Né? Eu vejo muita gente falando, por exemplo, que o marxismo é uma ideologia branca, mas eu nunca vi o pessoal falando que essas coisas de identitarismo, essas palhaçadas aí, são ideologias brancas. Que essas são mesmo, porque o identitarismo é um componente ideológico aí de correntes de pensamento do fascismo, por exemplo, das mais brutais e radicais. Né? Se você for parar para pensar, né, a identidade europeia, né, aquela coisa da raça pura do Hitler é uma espécie, a identidade ariana. Né? Então, nesse sentido, esse pessoal todo acaba sendo um pouco hipócrita, né? Mas aproveitando que a gente está levantando isso, né, um argumento que eu vejo muita gente da direita levantando contra os identitários, e acaba que, se você vê a coisa de um determinado ponto, você consegue perceber que eles têm mais problemas ainda. Né? Esse problema de que, para esses identitários, né, eles só veem a apropriação cultural unilateralmente. Né? Eles não veem, para eles, o problema da apropriação cultural ali não é uma lei coerente do tratamento com a cultura das sociedades e da humanidade. Né? Ele é um preceito aí que eles adotam de maneira oportunista para tentar arrancar aí seja uma reserva de mercado ou fazer uma demagogia e assim em diante, né? Porque se você vê a coisa, se você vê como eles tratam o problema, você vai perceber que por exemplo, quando eles mesmos pegam e ficam tentando, eles ficam importando aí estilos do exterior. Ou, por exemplo, vem a Netflix, né, que é super dada a ficar fazendo demagogia com esses setores, e entope de negros de maneira totalmente desordenada e sem motivo aparente, só para fazer uma demagogia ali. Ela entope um seriado histórico, por exemplo, de negros, coloca ali... pega um super-herói aí da Marvel e transforma ele em negro. Eu vi vários casos desses já, com super-herói muito comum, mas tem filme histórico também, que eles enfiam um negro aqui, um negro colar, em uns contextos que, assim, seriam absurdos para a época, né? E a gente sabe que isso é tudo demagogia, no fim, porque a Netflix não é, assim, nenhum grande bastião da democracia, nem da liberdade dos povos, né? A gente consegue ver que é uma coisa unilateral da parte deles, porque isso daí, não só eles não criticam, como eles aplaudem. Né? E isso daí, pegando pelo ponto de vista deles, seria uma forma de apropriação cultural, só que ao avesso do que a gente está acostumado a ver, né? Porque a gente vê a crítica deles sempre direcionada o branco não pode, por exemplo, eu já vi esse que é um diálogo até mais miúdo, que é, o branco não pode usar trança, porque as tranças tinham uma conotação da África, não sei o que e tal. O branco não pode falar isso, o branco não pode fazer aquilo, e assim por diante. Né? Tem aquele negócio lá do índio não é fantasia, é uma apropriação cultural, você se fantasia de índio no carnaval, que curiosamente
A pessoa que suscitou esse debate foi a Alessandra Negrini, que tá nesse seriado da Cidade Invisível, ela faz a Cuca. Aí eu me pergunto, né, se alguém foi atrás da Alessandra Negrini de novo lá pra falar que ela não pode fazer a Cuca porque ela não é um jacaré, né? Não pode nem ser índio, nem ser jacaré, né, mano? Se ela não é nenhuma das duas coisas. Eu fico me perguntando se foram lá cobrar ela por não ser um jacaré, né? Pedir desculpa, me desculpe por não ser jacaré, me desculpe por ser humano. Porque tem isso também, né? Eles ficam pedindo pra você se desculpar, pra você se conscientizar, né? Eu não estou à altura desse papel. Eu não estou à altura desse papel, né? Eles precisam achar lá o homem lagarto pra fazer a Cuca. Nesse caso, a mulher lagarto. Se fosse um homem lagarto, eles iam falar que que é machismo do papel e assim por diante. Né? A Alessandra Negrini pegaram ela no carnaval lá, que começaram a falar mal dela porque ela apareceu fantasiada de índio em um ato político lá, em solidariedade aos índios, defendendo as comunidades indígenas, e vieram meter o pau na mulher porque ela estava vestida de índio, sendo que ela estava, não só ela estava vestida de índio ali, mas ela não tava assim por um oba-oba, ela tava num negócio político, tá? Eu não sei agora os detalhes, mas eu sei que tinha os índios lá, ela tava fazendo um negócio em solidariedade aos índios. Quer dizer, é um pessoal que não tem pé nem cabeça, eles saem tacando merda em todo mundo aí, eles não têm critério nenhum. Aqui eu ouvi o comentário do Ao Vivo que falou que a Manuela Dávila publicou as regras para a fantasia no carnaval. Eu lembro dessa época do carnaval que esse negócio da apropriação cultural comeu solta, meu. Que se você fosse seguir todos os preceitos, você ia ter que vir fantasiado de legume no carnaval, berinjela. Na realidade, você ia ter que acabar com o carnaval, né? Pra ser bem preciso. Acaba com o carnaval, porque isso aqui não tem condições. É uma pouca vergonha, é uma ofensa contra todo mundo. No fim, você teria que, se você fosse fazer um carnaval, você teria que ir você mesmo, porque se você tivesse fantasiado, você tá se apropriando aí da identidade da pessoa do lado. Se eu fosse fantasiado de você, Henrique, eu estaria aí fazendo apropriação cultural do Henrique Arias de Araújo. Só aqui dar um agradecimento aqui ao Sou Eu pelo superchat, muito obrigado aí pela contribuição, super sticker na verdade, e também pro pessoal que entrou depois aqui ao vivo, e a Júlia Scalvenzi aqui com a gente, assistindo aqui o nosso programa. Esse comentário da Júlia que ela fez, falou que na Bahia tinha muito isso de criticar branco que faz dread, né? Isso aí me lembra também que essas coisas, elas vão criando um clima meio... É engraçado, né? Porque, assim, por exemplo, os negros, eles lutaram tanto para que se removesse o tabu em torno dos estilos deles, do cabelo black power, das tranças, dos dreads, né, das crenças, das culturas. Foram anos e anos, décadas de luta para eles poderem normalizar minimamente, né, as suas culturas, para virem esses identitários engomadinhos quererem recriar o tabu com esse argumento idiota, né? Porque no fim o que eles estão fazendo é isso, eles estão recriando o tabu. Só que eles arranjaram um argumento esquerdista para falar que o dread é coisa de preto, só preto pode usar dread, né? Então você meio que vai regredindo aquela situação. Eles estão, eu já vi nos extremos de cara que fala assim que tem os lugares que os negros vão, né? Só que o que eles não entenderam é o seguinte, né? Eles estão recriando um mini apartheidzinho, né? Porque eles estão criando, tem o lugar que o negro vai, tem a roupa de negro, tem o cabelo de negro, tem isso de negro, aquilo de negro, o negro pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só que o que eles não entenderam é o seguinte, eles estão numa tentativa aí de tentar oprimir os outros, né? Porque no fim, isso daí é meio que uma tentativa de sair oprimindo os outros, censurando do melhor estilo pequeno burguês. Mas o que eles não perceberam ainda é que eles estão se oprimindo, no fim. Né? Porque eles não têm poder para oprimir os outros. O que eles estão fazendo é fazer o trabalho sujo que a burguesia teria de fazer, de ir lá e ficar socando esse pessoal num cantinho. Né? O que eles estão fazendo, basicamente, o trabalho de repressão que a burguesia teria que fazer, eles estão fazendo para a burguesia. Esse trabalho de ir lá e socar o pessoal num cantinho, limitar as culturas dele, limitar a difusão. Porque, de uma forma ou de outra, essas coisas aí, né, parece o branco lá usando dread, ou fazendo isso, fazendo aquilo, a mulher lá se vestiu de índio e não sei o quê,
no fim das contas, essas coisas elas vão lá e elas vão normalizando essas culturas, né? Teve já, até em alguns casos, né? A gente falou já no Música de Classe sobre o Chuck Berry, né? Que o próprio Chuck Berry, ele, na época que ele começou com o negócio do rock, ele perguntaram para ele sobre o negócio dos brancos estarem fazendo rock e tudo, né? E ele, por um lado, até tinha uma certa satisfação de ver que os brancos estavam difundindo a coisa. Pelo menos. Então, tipo, é uma coisa assim que eles vão fazendo esse trabalho sujo, né? E eles acham que eles estão oprimindo os outros, que eles estão pondo ordem na casa, que eles estão virando o jogo, que eles vão fazer o mundo pagar pelos crimes que a burguesia cometeu, né? Mas no fim o que eles estão fazendo é encher o saco de todo mundo e aí fazer o trabalho sujo aí que a burguesia teria que organizar uma repressão para fazer. Eles estão fazendo de graça lá para esses órgãos de repressão. Só antes de passar para o Vicente, é verdade, isso daí que você falou é verdade, estão querendo voltar atrás, né? Toda a luta aí do povo negro, do povo indígena e de modo geral, né, dos oprimidos, para que eles pudessem pelo menos expressar, né, sua cultura, né, sem ninguém encher o saco deles, eles estão querendo regredir, né? Eles estão pedindo para que eles estão assim, não, isso aqui não serve, a gente lutou tanto para isso, mas vamos voltar atrás aqui, porque só a gente pode. O que, na verdade, é um reconhecimento da vitória, né, pelo menos uma vitória muito pequena, né, dele poder expressar, porque o fato de que outros povos adotam aí a maneira, sei lá, de se vestir, de se pentear, a música, etc e tal, é um reconhecimento, né, daquela cultura, né, de que aquela cultura é uma coisa que vale a pena, sei lá. É muito pouco, mas é alguma coisa, é uma conquista, né? Agora, eles querem voltar atrás falando que não, ninguém pode fazer nada, só aquele gueto pode fazer. E o que você falou é verdade. Como não existe o tal do racismo reverso, que é uma ideia absurda, na realidade como a direita quer dizer, né, a direita ela usa o identitarismo para dizer que é o racismo reverso, mas como isso daí não existe, porque, na verdade, o racismo pressupõe a dominação, né, principalmente econômica, né, que o branco impôs sobre o negro, né, com escravidão, etc e tal, e não vou entrar em toda a história aqui. Como isso não existe, então, o que vai acontecer? Na verdade, eles estão reforçando a opressão contra eles mesmos, né? É isso que vai acontecer. E aí, antes de passar para o Vicente, eu estava numa conversa esses dias com a companheira Natália, né, a gente falou, será que hoje teve dia do índio recentemente, né? Faz pouco tempo, eu esqueci que dia que é, ó. Porcaria, esqueci um dia importante desse. Mas a gente falou, será que hoje em dia nas escolinhas fazem igual antigamente, que toda molecada se vestia de índio para homenagear o índio? Porque isso é uma homenagem também, né? Você imagina se a gente parar de fazer isso? O que é melhor? A gente educar as nossas crianças para ter orgulho da cultura nacional, né? Das coisas que tem no Brasil, etc e tal, ou a gente falar, não, as crianças não podem se vestir de índio, porque isso daí é uma ofensa, apropriação cultural, etc e tal. Olha onde a gente chega, né? É uma inversão total, né? Bom, Vicente. Pode falar. Só uma coisinha que você falou e também é importante colocar, né? Eles criam uma ideia também, essa ideia já é problemático você colocar a ideia da apropriação cultural, você colocar isso no contexto de tipo, o estrangeiro pega uma coisa daqui, faz lá, ou a gente pega uma coisa do estrangeiro e faz aqui. Mas assim, nesse contexto do índio, por exemplo, é muito danoso, porque cria uma ideia de que o país ele não é um país com uma cultura unificada, né, que não é um país que tem uma unidade nacional e cultural, né? Porque assim, o Brasil não é a Espanha, tipo, não é um país que, né, o Brasil é um país muito harmonioso culturalmente nesse sentido, porque aqui as coisas elas, tipo, a gente não tem sérios problemas de divisões nacionais, populacionais, raciais, entre outras coisas. A gente vive, inclusive, com uma certa, nesse sentido, com uma certa organização cultural, né?
Porque você tem países aí que têm profundos conflitos culturais, étnicos e entre outras coisas, né? Através desse discurso aí, por exemplo, com o índio, eu acho que é muito problemático, cria-se uma ideia assim de que não, isso aqui não é um país só, a gente não tem unidade nacional, parece assim que o índio não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o negro, entendeu? Que não tem nada a ver, e cria-se assim uma divisão interna no país, né? Na cultura do país, que é uma coisa absurda, né? A gente teria que reconhecer que o índio é um componente cultural brasileiro, assim como o negro é um componente cultural brasileiro, o branco é um componente cultural brasileiro, e esse branco se divide em vários tipos, tem o branco italiano, por exemplo, o branco português, tem os brancos alemães, entre outras coisas, e é um país com uma cultura assim, com uma cultura que se solidificou bem, né? E aí eles vão criando nisso daí brechinhas aí para e dividindo a cultura nacional, e isso daí dá problema. No futuro, pode-se usar esse argumento de que o índio é uma cultura separada, dividida, por exemplo, o imperialismo pode investir num argumento desse para ajudar numa eventual justificativa de dividir a Amazônia do Brasil, né? Para falar que, não, a Amazônia é um território neutro, os índios têm a própria cultura, a cultura brasileira não é a cultura indígena, e assim por diante. Vicente, com você. Oi, vou tentar dar uma geral aqui, né? Porque aparece muita coisa legal no site, vale a pena discutir, né? Conversar, trocar uma ideia. Mas então, né? Essa história de roupa, assim, ela fica. Os gatos estão invadindo os programas aqui do pessoal. Então a história é assim, Aí, deixa eu me concentrar. Essa história de roupa fica uma coisa meio esquisita, né? Porque esse negócio de vestir de índio, vestir de seja lá o que for. Você sabe, eu acho que bem, isso seria até uma conclusão, mas essa história, por exemplo, do identitarismo, né? Ela é uma regressão intelectual, ela não te permite pensar as coisas direito, né? Porque ela é uma forma assim, muito simples de ver coisas que não são simples, né? Tudo aquilo que foi comentado aqui no chat tem a ver, né? Tentar dar uma repassada assim para quem assistir depois e que não consegue ver o que está aparecendo ali. Mas o Juca comentou essa questão assim do jazz, não é? O jazz ele é uma música que ele se monta com influência, não é? Se você for tirar essa história aí da apropriação cultural, você tem a impressão, por exemplo, de que o jazz é uma música predominantemente da cultura negra. Sim, mas há uma série de outras pessoas que interferiram, né? Houve judeus, italianos, né? O Benny Goodman é judeu, o Stefano Grappelli é italiano, é tudo uma moçada que contribuiu para a história do jazz. O Django Reinhardt, ele não é negro, né? Ele era cigano, me parece. Então, quer dizer, tem toda uma... E hoje mesmo, assim, quando você pega o jazz rock, o fusion, você tem o Ayrton Moreira, ele foi percussionista do Chicoria. Chicoria não, do Miles Davis, né? O Chicoria também foi baterista lá do Return to Forever durante um tempo. A Flora cantava, né? Então, quer dizer, que é uma brasileira. Então, isso mexeu na muita coisa da bateria do jazz, que o pessoal não sabe, que é a concepção de um baterista brasileiro, o Edson Machado, né? E seria uma coisa que valeria a pena até, o Kaká sugeriu, né? Esses músicos, né, que tangenciam, né, a música brasileira, são de extrema importância. Por que eles são colocados meio de escanteio, né? Enfim, é uma outra questão. E aí, aí você começa a fazer confusão. Você pega, por exemplo, uma música como uma música sertaneja, essa música que toca aí, né, e tenta dizer que essa música ela é genuinamente brasileira. Ela não é. Ela é toda marcada pela indústria cultural, né? A forma de fazer a tua música caipira, né, é totalmente diferente, né? Isso daí é uma construção, não é? Então, como é que fica o seu critério, não é? Na hora de compor. Eu acho que a única forma de você analisar isso é por meio da questão econômica. Quem está ganhando dinheiro, né? Essa música tem qualidade, porque a maioria dessas músicas sertanejas, desculpa, elas são uma bosta, né? A harmonia é uma porcaria, as letras são todas iguais, o timbre é tudo igual.
Aí você vai ouvir esses caras aí, esses brasileiros que viram jazz, eles mudaram as concepções, né? Então, por que não insistir nessa qualidade, né? Por que você tem que ficar se revirando no lixo da indústria cultural, né? Então, essa é a primeira questão. Acho que você cria uma confusão e você deixa de discutir aquilo que vale a pena ser discutido. Eu já enfrentei isso várias vezes, em congresso, falar de cultura brasileira. O gatinho é uma gatinha, ela chama Carmela. Ela chama Carmela até por causa daquela música da Guerra Civil Espanhola, né, que até virou um filme do Saura, que se chama Carmela. Então, isso mesmo, Juca está lembrando toda hora essa questão do jazz, não é? Também teve aspecto da música francesa. E bem, né, isso daí para continuar nessa discussão. Mas então, acho que você dizia o foco da atenção do problema, e você começa a discutir bobagem. Uma vez eu estava num congresso, eu mostrei certas composições, né, do Chico Buarque, mostrando assim, que os músicos que estavam tocando ali, eles praticamente inventavam o instrumento de percussão que eles estavam tocando. Eu estava falando lá do Trio Mocotó, né, são outros músicos que são esquecidos, né? Eles mudaram uma concepção de timbre de tocar, né? Não era com bateria que eles faziam aquilo, era com timbre, era uma outra. E de repente um cara da plateia levanta, porque eu falei da música sertaneja, ele transformou o debate para discutir o timbre da indústria cultural, me transformou, por exemplo, assim, num elitista que estava falando mal da música sertaneja. Né, moçada? É papel, não é? De uma política de esclarecimento mostrar isso daí também, né? Aí você vai falar, não, mas você não está respeitando. Que cultura, moçada? Isso é indústria cultural. Isso tem que ser deliberadamente desrespeitado, né? Porque tem um mínimo de senso crítico. Né? A Netflix, essa coisa do Brasil, mantendo esse assunto, né? Ela está no escopo lá, né? Da estrutura da própria Netflix. Mas tem filme de todos os lugares do mundo, né? E em todos eles você tem essa história assim meio é um policial, não é? Às vezes é um escritor, mas é sempre um escritor burguês, né, que vende bastante livro, né? Então, esse valor, né, que se mantém, né, de uma série para outra, que eu acho que a gente deveria prestar atenção, né? Quem são os heróis? O herói é um gambé, é um policial, não é? Porque me fala um filme americano cujo herói não seja um gambé, um policial, ou é um detetive particular, o que dá na mesma, é um gambé, e que não seja uma extrema propaganda de arma, né? É isso, não é? Me fala um filme americano que não aparece alguém dando um pipoco, né? Então, isso eu acho que a gente deveria ver, né? Melhor do que essa questão de apropriação cultural, né? Qual é a cultura que está predominando aí, né? Que está se sincretizando com as outras, né? E em vez de trocar uma ideia, de fazer uma... Me perdendo aqui no chat, deixa eu me concentrar aqui. Em vez de fazer uma mediação, um sincretismo, né? Cultural não, né? Se apropriando não da cultura, mas está se apropriando assim, né, da circulação econômica dessa cultura, né? Enfim, né? Tipo assim, você faz um seriado brasileiro, mas a personagem que está ali, ele pode até ser um brasileiro, mas ele está fazendo um papel de um policial que imita muito seriado americano, né? Eu lembro de um que era um gambé, que eu esqueci até o nome, não era na Netflix, que a filha dele morreu, era uma imitação do Justiceiro. Ele saía matando político corrupto, quer dizer, é um bolsonarista, né? Uma extrema-direita, né? E passa por algo progressista, né? Quer dizer, uma coisa que o Henrique e o Cacá tocaram no assunto, isso é sério, essa história de cultura pura, isso é papo de nazista, né? A gente tem que prestar muita atenção com essa conversa mole aí, né? Essa história, por exemplo, de língua nacional, cultura nacional, não é? Ela passa um pouco por essa construção do Estado Nacional para mascarar o papel do proletariado nesses estados. Eu me lembro que a Rosa Luxemburgo, na época da Primeira Guerra Mundial, ela insistia nessa questão. Ela falava, não, o proletariado não vai matar o proletariado. Quem vai morrer na guerra é o proletariado francês brigando com o proletariado alemão. A burguesia de merda fica em casa, como está agora, né? Então, isso é muito, muito sério, né? Então, você pega, por exemplo, eu dou aula disso, né, de árvores linguísticas, tal, é meio difícil fazer a pessoa acreditar que aquilo é montado ideologicamente, não é?
que você fala, não, isso daqui é Espanha, isso é Itália, né? Isso é muito artificial, né? Isso é muito artificial, né? Para você passar por cima de toda essa base, que é uma base de diálogo, aquilo que o Henrique estava comentando agora há pouco, né? De uma influenciando a outra, e você perde isso, né? Isso vem muito assim, vem conforme uma discussão, né, que a gente vem fazendo. O que é você ser um cara de esquerda? Se você é um cara identitarista, você não é um cara de esquerda. Porque como é que você justifica a sua postura diante de uma série de coisas, né? A natureza ela é complexa. Quando você pega e faz isso daí já se repetiu várias vezes, vários outros militantes aí do partido sempre disseram isso, né? Quando você tem aqui no Brasil, por exemplo, né, o domínio da cultura europeia aqui, das grandes navegações, etc., não foi aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, né? Então você fala, isso trouxe um desenvolvimento cultural. Eu não sei qual é o rumo que a cultura teria tomado, não é? Se isso não tivesse acontecido. Provavelmente alguma cultura indígena teria dominado a outra, porque a gente já falou disso também, não é? Elas brigavam entre si. Não era um povo harmônico, não era um povo selvagem, não é? Tanto é que, às vezes, os franceses se aliavam com uma tribo, se aliavam com os portugueses, e aí o interesse era um interesse mercantil, né? Então, que esquerdista é esse que analisa a natureza de uma forma tão simples, não é? O bons e maus, não é? Era o bom selvagem o europeu que chegou aqui, né? Era um bando de canalhas que veio aqui, sim, era uma exploração mercantil, mas isso não é uma nação, não é um europeu, é um sistema social que estava funcionando assim, não é? Não é a pessoa, é a classe, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Então, isso fica estranho, né? Essa coisa, por exemplo, da ciência, da ideologia, né? Que aí a gente volta para falar da questão, né, de definir o que é uma nação, que não é, não é? Isso está totalmente complexificado ali, não é? Sua análise ela não pode ser simplista, né? Ela tem que ir um pouco longe. E eu acho que essa simplificação do raciocínio, ela vai trazendo uma série de simplificações em cascata, não é? A pessoa ela simplifica o direito, não é? A gente não discute várias vezes que setores do identitarismo feminista acham que o homem não tem direito. Se uma mulher acusa um cara de qualquer crime, ele já é necessariamente culpado porque ele é homem. Que isso? Não é? Que papo é esse? Sabe? Então, isso fica muito esquisito, não é? Novamente, traz uma simplificação, e vai trazer uma simplificação moral. Daqui a pouco vai aparecer gente falando assim, que um negro não deve transar com uma branca, ou o contrário, porque vai estar misturando a raça. Já existe isso, Vicente. Então, cara... Não é. Eu vi isso recentemente, fiquei escandalizado. Isso é um escândalo, isso é absurdo, não é? Mas eles chamam de palmitagem. Né? Eu vi um meme no Reddit falando sobre isso, falando assim, não ceda a palmitagem. Aí tinha lá, né? Eram dois avós, assim, negros, né? Aí eles têm um filho, aí eles estão com cara feia, porque o filho casa com uma branca, aí eles têm uma filha já meio parda, assim, que casa com um cara branco, aí o último filho é branco. Aí tem uma imagem do lado que é assim, os mesmos avós felizes, porque a filha casou com um cara negro, que teve uma filha negra, que casou com um cara negro, que teve uma filha negra. Por exemplo, aqui acho que alguém falou que está faltando nordestino no debate, né? Acho que ele está zoando, né? Que ele botou um Mas então, se a gente começa assim, por exemplo, faltando não sei o que, né? Alguém levanta a mão, né? Está faltando jovem, não, o Kaká é mocinho. Está faltando velho, não, eu sou velhote. Eu já falei que eu manco. Eu tenho no meu passado, eu tenho um passado italiano do lado de pai, mas do lado da minha mãe eu tenho um passado marrano. É toda uma família, assim, de judeus convertidos. Então, eu alego isso também. Então, quer dizer, como é que fica? Aí, de repente, alguém tem que falar assim do que tem acontecido na Palestina. Eu falo, não pode falar isso. Como assim, não é? Então, isso vira uma loucura, você perde seu espírito crítico em relação a tudo que você está discutindo. Essa história, por exemplo, do evangelismo, não é?
sim, isso é uma coisa que, em princípio, essa questão do neopentecostalismo, ele veio dos Estados Unidos, mas hoje ele é um fenômeno brasileiro. Há evangélico progressista, evangélico de esquerda, então, isso tudo é uma coisa que você tem que analisar, não é? Quando uma coisa vira outra, né? Há teses que dizem assim, que a escravidão, não é? Ela, como aparece no mercantilismo, ela foi inspirada no Islã, que ainda tinha escravos. Eu não sei dessa tese, estou confirmando. Estou dizendo, vamos imaginar que ela seja verdadeira. Isso eu já li em livros de história do Brasil. Não é? O Malcolm X, ele combateu o racismo convertendo-se ao Islã. Então, como é que fica essa história? Né? Quer dizer, a causa é qual aí no caso? Não é? Você vai condenar o cara por incoerência? Né? A cultura ela vai se misturando, não é? Ela vai se complexificando e a análise tem que ser complexa também. Isso aí, né? Eu passo a bola aí para os companheiros. É isso aí. Bom, seguinte, mais uma leva de boa noites aqui, para reflexão sempre, para o Nino Amorim, e respondendo aqui a seguinte pergunta. O Ao Vivo fala que ele conseguiu se inscrever no canal do Procultura, porque o Daúde colocou o link. Eu vou tentar colocar aqui o link do canal do Zuela, para vocês já se inscreverem também. E aproveito para pegar um gancho aqui do Rob Silva, que ele fala, hoje as crianças não se vestem mais de índio, mas todas as crianças se vestem de Halloween. Então, o que acontece, pessoal? É o seguinte, nós não podemos nos vestir de índios, porque isso é apropriação cultural, então nós estamos cometendo o pecado, né? Nós vamos todos para o inferno, porque nos vestimos de índio, né? Mas nós podemos aí reproduzir à vontade, né, o lixo norte-americano e imperialista. Aí como que fica, né? Isso me retoma aqui, já para a gente finalizar o debate, que a gente ainda tem que dar uma palavrinha sobre a morte do Cassiano, mas eu queria só fazer uma menção aqui ao próprio Monteiro Lobato, né? Que o pessoal, uma parte aí a gente já falou bastante do debate sobre ele ser racista ou não, mas uma coisa é fato, né? O Monteiro Lobato, ele foi um grande defensor da cultura nacional. Inclusive, foi ele que escreveu aí 100 anos atrás o livro do Saci, né, que até onde eu sei, né, não sei se eu estou muito enganado, né, mas o racista Monteiro Lobato escreveu um livro sobre o Saci, que é um personagem, assim, muito interessante da cultura nacional, porque essas coisas do folclore tem bastante... a história, ela nunca é exatamente, né, ela sempre é contada de jeitos diferentes, mas uma versão que eu conheço da história do Saci, que também é muito contada, é que ele era um ex-escravo, que foi aí preso pelo seu senhor de escravos, num tronco, e ele preferiu arrancar uma das pernas fora para ser livre do que viver ali preso. Aí eu fico falando, será que isso daí é uma história muito boa? É uma história, assim, inclusive revolucionária, que diz muito sobre a cultura nacional brasileira? Né? Será? Eu falo, bom, se a gente não valorizar o fato de que trouxeram isso daí e ficar com esse papo furado de apropriação cultural, né, é muito mais importante, né, a gente, seja lá como for, levantar a cultura nacional, o folclore, né, ensinar aí para as crianças que, né, no Brasil tem essa outra história e tal, do que a gente ficar com essa porcaria desse papo furado identitário, que não leva a lugar nenhum, falando que é apropriação cultural, né? E para terminar também, uma coisa do Monteiro Lobato, dizem, inclusive, que ele ficava irritado com esse tipo de coisa que o Rob Silva falou, né? Naquela época, não sei, acho que o Halloween não pegava muito, mas ele ficava irritado só de, nos jardins, por exemplo, ter gnomos, que são coisas estrangeiras, ao invés de ter personagens do folclore nacional, tipo o próprio Saci, etc e tal, né? Bom, é o meu último comentário, vou passar para vocês aí, e para a gente depois dar uma palavrinha sobre a morte do Cassiano. Eu queria fazer um comentário, assim, pegando o gancho assim, que a gente falou, da cultura brasileira,
Uma coisa e ele também falou assim, a da cultura norte-americana, do lixo imperialista. E isso também é uma coisa complexa, a gente tem que separar as coisas, né? Quando você é nacionalista, por exemplo, no primeiro mundo, não é? Você é um americano lá, chega lá, come o seu peru, coloca sua bandeira americana ali na sua janela, você tem que lembrar o que o seu país está fazendo assim, no mundo inteiro, no Brasil, não é? O que está fazendo no Oriente Médio, não é? O que é esse governo, não é? O que é esse país, como ele se coloca, né? Então, isso é você ser um nacionalista assim, né? E outra coisa é você estar no terceiro mundo, né? E defender a sua cultura. E veja, a cultura popular, uma cultura assim, digamos, em que você, vamos dizer assim, uma cultura, é que não é tão simples assim você falar, mas imagina se você tem uma cultura popular, um músico popular, que toca lá sua viola, sua rabeca, e tem aquele cara que é um maestro, que estuda e vai fazer, tipo Villa-Lobos, tipo Flor Menezes, que são músicos assim, que não busca mais coisa no folclore, o outro vai na música eletroacústica, mas enfim, é música brasileira, né? E isso também é uma cultura brasileira que também não circula. Então você tem que, por exemplo, cultura do primeiro mundo, cultura do terceiro mundo, primeira coisa. O que é indústria cultural e o que não é? Como se você resiste a ela? Existe tanto com uma cultura popular quanto com uma cultura erudita, mais sofisticada. E isso é importante, né? E isso tem que ser colocado, né? Porque senão você fica novamente com um paradigma muito simples, né? Uma forma de ver, um ponto de vista assim, muito simples, né? Tipo, esse é bom, esse é ruim, não, calma lá. No próprio primeiro mundo, você tem muita coisa legal. Pega nos Estados Unidos, né? O Kaká falou do Chuck Berry, mas você pode falar de um monte de outras figuras, né? Na política, a gente fala do Malcolm X, na música, na política também, Nina Simone, esse pessoal africano, né? E uma série de outras coisas, assim, a literatura geek, sabe, o Walt Whitman, só tudo americana, né? Hoje estava lá o Rui estava no debate lá com o 247, alguém falou lá sobre aquele filme They Live, acho que assim chama. John Carpenter tem filmes legais, esse They Live é um filme sobre a comunicação de massa, né? Então, tem tudo isso que presta, né? Então, a gente separando o joio do trigo com vários critérios, né? Critério estético e predominantemente o critério econômico, né? Isso que eu acho que vale a pena a gente observar aí quando a gente fala de cultura nacional e etc, né? Era mais ou menos, acho que a gente tem que deixar isso claro aí, não é? O pessoal está falando da cultura, né? É 31 dia do Saci. Né? Essa história do Halloween, né? Não é uma festa nossa, né? Assim, é claro que é uma coisa assim que ela não é espontânea, não é? Mas, enfim, né? Jovem Clã achei ótimo. Primeira vez que eu escuto. Então é isso aí, passo a bola aí pro Kaká, pro Henrique. Você, Kaká. Essa coisa do Halloween ficou passando pela minha cabeça o programa todo, pra falar bem a verdade, né? Que é a coisa tem progredido muito, né? Tipo, o Halloween ele ficou muito mais popular no Brasil nos últimos anos. Eu lembro quando eu era mais novo, era até uma coisa meio de mau gosto, assim, Halloween. Você fala, pô, vai fazer Halloween, que estranho e tal, né? Até porque é meio estranho. Aqui no Brasil não dá pra você sair batendo na porta. Mesmo. Não dá pra você sair batendo na porta de gente que você não conhece nos bairros aí, pedindo doce, que você vai acabar sendo sequestrado, sei lá. No próximo Halloween a gente com uma roupa de bandido e sai aí pedindo... Sair por aí um monte de criança andando pelos bairros ali do centro da cidade, meu. Com roupa de bandido aí, daquelas roupas da cadeia. Não, vai sair pedindo doce e vai conseguir outro tipo de doce, mas... Outro tipo de bala, né? Outro tipo de bala. E assim, o crescimento desse negócio de Halloween mostra que os esforços desses identitários... Primeiro que eles não falam nada desse negócio do Halloween, eu nunca vi eles falando contra, né? Apesar de também ser esse sim é uma senhora de uma apropriação cultural e eu particularmente fico muito desgostoso de ver. É uma apropriação cultural, mas nesse caso bem econômica, né? Que eles querem vir aqui e controlar tudo, né? Com
com a cultura deles, né? Tem uma função econômica, né? Não é qualquer coisa, né? Então, na Europa tem Halloween. Eu morei em Portugal 6 meses, e foi 2013. E no segundo semestre, né, quando teve o Halloween, teve comemoração. Não vi criança pedindo doce na rua. Mas o pessoal vendia bolo, vendia chiclete, bala, um monte de franqueira, caveira. Né? Hoje, quando você vai em loja de doce, no Halloween tem, né? Tem um monte de caveira, sacolinha de abóbora, né? Acho que eu nunca fiz um boneco de abóbora. Não, esse negócio do Halloween, eu acho que ele mostra, assim, que essa coisa dos identitários não só não tá ajudando, como, assim, isso aí cria uma indisposição gigante, sabe? Porque eu, pelo menos da minha parte, eu vejo que as pessoas que têm o mínimo de miolo, elas veem o comportamento desses identitários que é super histérico, né? Do melhor jeito pequeno burguês é um comportamento histérico, improdutivo, né? Que cria uma indisposição, assim, com eles monumental. E aí a gente vê no que dá isso daí. Né? Toda essa campanha idiota que eles fazem aí, não só ela não ajuda. Não faz diferença nenhuma. A gente vê aí que a situação ela vem vindo de mal a pior, né? E eles ficam fazendo essa campanha idiota aí e não vai a lugar nenhum. Esse negócio do Halloween eu acho muito emblemático. Eu tenho percebido de uns anos pra cá que a coisa tem ficado mais popular. E eu, pelo menos, fico muito incomodado. Eu vejo assim e falo, nossa, isso é muito estranho. E eu lembro que quando eu era mais novo tinha mais esse negócio de dia do índio. Na escola falavam, é dia do índio. Tinha uns negocinhos. Hoje em dia não se ouve mais falar de dia do índio, essas coisas. Só para a gente encerrar esse debate, o tempo está estourando. Só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se vocês viram aí o comentário do companheiro. Quem que foi? Peraí, deixa eu levantar aqui. Meu Deus, foi o companheiro. Bom, é o seguinte, eu não tem problema, não vou encontrar o nome do companheiro aqui, mas ele falou que a Jovem Pan tá fazendo. O ao vivo. Jovem Pan, inclusive, fez chacota com o Saci e defendeu o Halloween, pra vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, né? E dá também uma boa noite para o Rafael Felipe, que está aqui com a gente, que lembra que dia 31 é dia do Saci, que foi, inclusive, institucionalizado aí para fazer um contraponto com o Halloween. E eu cometi aqui um erro, né, de não lembrar a data do dia do índio. O dia do índio é dia 19 de abril. Mas, gente... Só uma coisinha, você falou do dia do Saci, eu lembrei aquele cara que faz música no YouTube, acho que é o Detonator, ele tem uma música sobre isso, que ele fala que dia 31 de outubro é dia do Saci e tal, não é... Aí ele tira um sarro, ele fala, não é porra de Halloween, não sei o que e tal, ele tira o maior sarro lá. Depois o pessoal pode dar uma olhada lá. Inclusive, a gente tem um Usuela que eu entrevistei, um especialista, um criador de Saci. Eu já me entrevistei aqui no Usuela, um criador de Saci. Ele conta toda a história do Saci, você pode procurar na playlist. Pessoal, é o seguinte, não sei se vocês têm mais alguma coisa para concluir sobre o tema, mas senão eu queria passar rapidamente aqui para a morte do Cassiano, né? Faleceu aí na sexta-feira, e ele que foi aí, junto com o Tim Maia e com o Wildon, os principais, digamos assim, os precursores, né? Talvez até fundadores da soul music brasileira, né? E ele faleceu, e o que levanta aí o debate sobre o Wildon é uma coisa interessante, inclusive porque nós estamos falando de apropriação cultural, e é interessante isso daí, como que, na realidade, é um problema econômico, né? O Cassiano, ele tem aí, ele era parceiro do Tim Maia, do Wildon, etc e tal, né? Tem as músicas mais famosas aí, a Primavera, Eu Amo Você, são músicas que tiveram muito sucesso na voz do Tim Maia, mas ele é mais desconhecido, né? E o pessoal lembra muito pouco da obra dele, embora ele tenha uma importância muito grande nesse movimento que procurou trazer, né, elementos da soul music para a música brasileira
né? Inclusive criando, né? A gente, no Música de Classe, a gente fez um episódio sobre o Tim Maia, né? Inclusive criando, na verdade, uma música bem, como que eu posso dizer, bem brasileira também, né? Ele, inclusive, era, como o Nino Amorim lembra aqui, o Cassiano era de Campina Grande, na Paraíba, nascido em Campina Grande. E aí, o que é interessante é isso, né? A importância dele como compositor, como um dos precursores de um movimento importante da música brasileira, né? Ele é tão pouco conhecido, né? Muita gente, é aquele negócio, muita gente conhece, mas ninguém conhece ao mesmo tempo, porque o pessoal, duvido que alguém não conheça algumas das músicas dele, né? Mas o pessoal não sabe quem é, não conhece a figura, o nome, né? Então, acho que só registrar aqui, né, a morte do Cassiano aí, como uma perda aí da música popular brasileira. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Esse aí era apropriador cultural de carteirinha, né? Esse soube fazer a coisa bem, né? Então. Esse aí é apropriação cultural e eu não vi. Esse é engraçado, né, meu? O pessoal, eles ficam... É uma coisa, como eu falei, incoerente, né? Eu nunca vi ninguém criticar o Tim Maia por estar se apropriando da música negra norte-americana, sabe? Porque, assim, se você for pegar pelos parâmetros que eles estabelecem, né? Nem o negro brasileiro poderia se apropriar das coisas do negro norte-americano nesse ritmo. Né? Você faria uma divisão assim tão taxonômica da cultura mundial que você ficaria assim. Chegaria naquele ponto que eu falei: se eu me fantasiar de Henrique Arias, eu vou arranjar problema, apesar que o Henrique Arias está aqui. Né? O Tim Maia é um bom exemplo aí de um trabalho aí de apropriação cultural muito bem feito, né? Porque ele pegou a música, o soul music norte-americano, fez uma boa mistura bem planejada, bem feita com a música nacional, tudo, e é uma música muito genuína, assim, você vê que, tanto que conquistou o carinho aí de muitos brasileiros a música dele, né, e aí o Cassiano entrou na jogada, né, para ajudar esse conteúdo aí a virar realidade. Eu imagino que tenha contribuído com a brasilidade geral da coisa. Exatamente. Bom, Vicente, comentários aí e para a gente depois ir para o encerramento. Então, fazer um comentário breve sobre isso, né? Eu acho que a gente tinha até que fazer um programa, né? Sobre isso, né? Que o Kaká chegou a comentar quando a gente estava preparando o programa desses artistas, né? Que tangenciam a música, né? A música popular brasileira. E eles são muito importantes, mas eles eles caem num certo esquecimento, né? Então, há certos troncos da música brasileira que a crítica, assim, principalmente a crítica pequeno-burguesa, assim, universitária, privilegia, né? Que é aquele tronco, assim, João Gilberto e Caetano Veloso, os tropicalistas, mas principalmente a linha do Caetano, né? E isso tem que ser problematizado, porque isso daí não é necessariamente o melhor, né? Que houve, há outras formas de abordar. E essa abordagem mesmo, ela é bastante estranha, né? A gente poderia discutir porque ela é predominante, né? Por que são essas figuras, etc., né? Que acabam emplacando aí. Então, acho que seria legal, assim, a gente chamava... O Juca está dando um monte de ideia aqui, né? Participando. A gente poderia trocar ideia até com outros companheiros, né? Que aí a gente aproveitaria para matar a saudade e trocava uma ideia, né? Sobre essa questão, né? Eu escuto bastante música de classe, recomendaria as pessoas que escutassem ali. Tem muita coisa legal ali nos debates, né? É um debate bastante interessante, assim, o pessoal falando sobre a bossa nova, sobre o tropicalismo, é um ponto de vista crítico. Né? Você tem esse ponto de vista, assim, como a gente poderia chamar, laudatório, né? E, por exemplo, você pega o João Gilberto e fica, não, ele é isso, não, calma lá, meu, sabe? Um cara assim que só conseguia tocar sozinho, que fica lá, enche o saco porque tá com o ar-condicionado ligado e não consegue tocar. Meu, sabe? E o Caetano, se você fizer uma lista das músicas dele, isso que as identidades pegam no pé de todo mundo, tá um monte ali também, né? Eles não pegam no pé dele também. Então fica uma coisa assim do tipo, por quê, né? Você distribui essas figuras e eles acabam sendo eleitos assim como representantes assim de uma cultura, né?
Então, vale a pena pegar essas outras figuras aí, né? Eu li o artigo que o Henrique passou e lá se fala de uma série de outros artistas, né? Banda Black Hill. Ninguém lembra, por exemplo, de Jamiroquai, quando perguntaram lá para o pessoal, uma das maiores, acho que a maior influência, eles disseram que era a banda Black Hill, né? Não vale a pena escutar aquele álbum Maria Fumaça e você ouve uma série de expoentes dessa vertente musical, você vai ver que a base está ali, né? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer discutir sobre isso também, né? Uma forma de recuperar a cultura brasileira de outros pontos de vista, né? Que não apenas aquele que fica assim, predominantemente universitário. Então é isso aí. Acho que hoje deu, não é, Henrique? Não é, Cacá? Daqui a pouco começa o resumo do dia, não é Não, isso? hoje, excepcionalmente, não vai ter resumo do dia, já avisando aí os companheiros, mas amanhã está de volta normalmente. É o seguinte, o Juca está propondo aqui alguns temas do Música de Classe, a gente já pensou nesse tema do Fela Kuti, vamos ver. Mas sabe o que? Isso me deu uma ideia aqui, pessoal, que se os companheiros que estão assistindo a gente tiver alguma ideia de debate aqui para o Zuela, pode também propor aí na descrição, a gente pode estudar o tema e de repente se transforma, não é garantido, mas de repente se transforma aqui num tema para a gente debater no Zuela. Então fica aí a ideia, né, o pessoal mandar sugestões aqui, o que eles querem ver a gente polemizando aqui no Zuela. Bom, companheiros, acho que é isso, né, a gente vai ficando por aqui então. Queria agradecer novamente todos os companheiros que nos assistiram. A gente foi muito boa. Agradecer, dizer que amanhã a gente está de volta aí na nossa programação normal. Eu estou de volta no Rádio Peão às 8 da manhã. Bom, boa noite, Vicente. Boa noite, Cacá. Vocês querem dar a palavra final aí? O Cacá já está querendo ir para a cama já. Essa é um bom boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. E terça-feira que vem, nós estamos de volta em mais um Uzuela Conversas sobre Cultura. Até mais.